Essa noite, eu meditando na palavra, e aí, o que eu vou falar aqui, que o Espírito Santo quer trazer nesta manhã, é algo que o Senhor me deu, mais ou menos há 1 mês e meio atrás, quando eu estive na minha cidade. Eu ia ministrar essa palavra aqui naquela ocasião, mas eu tive que ir para minha cidade, visitar os familiares. Foi uma viagem de última hora, assim, deu certo da gente ir. E eu não pude ministrar aqui naquele dia, mas chegando na minha cidade, a gente fez um jantar. E eu disse assim pro Jé: vamos fazer um culto lá, mas vamos falar que é um jantar porque todo mundo vem, né? E o pessoal se sentou, a gente assamos uma carne. Na hora que o pessoal foi se servir, nós trouxemos uma palavra de 15 a 20 minutos lá, falando a respeito do amor de Deus. Foi lindo, porque as pessoas começaram a se abraçar, pedir perdão uns pelas outras e falar o quanto uma amava a outra. Porque quando nós falamos de amor, principalmente no Brasil, há uma definição para amor. E amor no Brasil é amor. Eu vou tentar, pela ajuda do Espírito Santo, trazer clareza a respeito disso nessa manhã. Por que eu ministrei os outros domingo passado e o outro? O Senhor foi construindo um entendimento, e a ministração, ela vai se encaixando uma dentro da outra, né? Há 2 domingos atrás eu falei sobre um espírito de orfandade que tem se multiplicado, porque nós falamos muito de paternidade, mas nós compreendemos muito pouco. E quem é filho de Deus? Quem recebeu Ele. João 1,12. Mas todos quantos receberam, lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, o poder. Nós somos filhos por adoção. A Bíblia fala que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível diante dele em amor. O mesmo livro em Efésios diz que não é algo que nós fazemos, mas é algo que Jesus fez por nós. Mas infelizmente nós, numa caminhada cristã, nós somos ensinados que quanto mais nós fazemos, mais Deus nos ama. Mentira. Mentira. Tudo que nós fizermos, ou tudo aquilo que nós tentarmos fazer, é nada perto do que Jesus fez. Então não é o tanto que eu faço, é o que Jesus fez. E aí no domingo passado, construindo esse entendimento, eu trouxe esse entendimento de paternidade para a nossa família, né? Porque fala-se muito de paternidade, mas quando eu vou para minha casa, eu olho meu pai e minha mãe, você olha o seu pai e a sua mãe, e eles não tiveram a graça de aprender o que nós temos aprendido, né? E então você tem uma mal paternidade e uma mal maternidade, e você atribui isso para Deus. E aí você fala assim: nossa, mas se Deus é tão bom assim, por que eu passei por isso, por aquilo? Porque você olha para o seu pai, você olha para Deus a partir dos seus pais. E aí, construindo um entendimento, domingo passado, eu disse que quando nós vamos entendendo e nós começamos a mergulhar em Deus, Deus vai construindo algumas coisas em nós. Lucas 18 conta a história do jovem rico. Quem estava aqui sabe do que eu estou dizendo. Depois conta a história do homem cego de Jericó e de Zaqueu. 3 homens. Naturalmente, quando nós lemos os textos, a Bíblia fala que o jovem rico, ele cumpriu os mandamentos. Jesus fala para ele: sabe os mandamentos? Ele fala: eu sei. Mas Jesus de repente pega ele: um desse falta para que você tenha vida eterna. Porque ele chega e diz assim para Jesus: bom mestre, o que farei eu para dar a vida eterna? Jesus sabe os mandamentos? Ele sei. À medida que Jesus libera uma palavra para ele, que agora ele deveria vender os bens dele, dividir aos pobres, ele teria a vida eterna, ele abaixa a cabeça, deixa Jesus e vai embora. O segundo conta a história de um homem, um jovem, que estava à beira do caminho, esperando Jesus passar, e ele questiona: quem está vindo aí? E o pessoal fala: é Jesus. E o que me chama a atenção, quando ele fala assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele conhecia quem era Jesus, porque ele sabia de que raiz Jesus vinha. Jesus, filho de Davi, ele ouvia, ele conhecia a promessa. E se ele conhecia, por que ele estava mendigando? Para ver. Tanto que Jesus fala assim: o que tu queres ver? Jesus fala assim: vê. Vai, a tua fé te salvou. Simples. 2 contextos de pessoas que conheciam Jesus, que sabiam quem Jesus era, mas estavam perdidas dentro daquilo que tinha, um na incredulidade e outro naquilo que tinha no coração o seu tesouro. Mas nós rotularíamos um como coitado e outro como um jovem rico. Coitado do cego.
E mais à frente fala de Zaqueu. Nós rotularíamos Zaqueu como ladrão. A palavra Zaqueu significa puro de coração, inocente. O que eu aprendi no domingo passado é que toda vez que nós encontramos com Jesus, nós temos a nossa identidade restaurada. Porque Zaqueu, o que os dois queriam, Zaqueu alcançou. O cego queria ver Jesus. Zaqueu faz um esforço sobre a árvore, Jesus vê Zaqueu, manda Zaqueu descer. Jesus vai até a casa de Zaqueu e diz assim, hoje chegou salvação na sua casa, que era o que o jovem rico queria. O cego queria ver Jesus. Jesus não só viu Zaqueu, como manda Zaqueu descer, vai à casa de Zaqueu, e Jesus traz salvação para ele e para toda a sua casa. E vejamos que tudo que o jovem rico deveria fazer, que era vender e dividir aos pobres, Zaqueu diz para o Senhor: se eu tenho roubado, defraudado alguém, eu vou repartir e dar aos pobres. Se eu roubei alguém, devolvo 4 vezes mais. Jesus não precisou falar para o Zaqueu o que eu tinha que fazer. Sabe, quando você encontra com a verdade, não é o tanto que você fala, mas quando você entende o olhar de amor de Jesus, cara. Sabe? Mediante a isso, o Senhor começou a falar comigo que as pessoas vivem nesses estágios, falam de muita paternidade, nós rotulamos as pessoas. E uma outra coisa que nós fazemos muito, queremos falar de um amor que nós não entendemos, e é disso que nós vamos falar hoje. Se eu pudesse dar um título para essa ministração, como diz os pastores, que amor é esse? João diz que, Jesus diz assim em João que um novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros como eu vos amei. E como Jesus nos amou? Se entregando por mim e por você, amém? Dando o direito de sentar à mesa. Vejamos que muitos de nós queremos fazer muito pelo irmão, queremos levar um amor para o irmão, e isso é bênção, irmãos, amém? Não estou dizendo que isso é errado, isso é bênção. Mas ontem eu estava com o Marquinhos, inclusive nós estávamos discutindo sobre isso. As pessoas querem levar um amor que ela não entendeu ainda. E aí ela trabalha num amor muito raso. Porque o que é amor? A definição de amor no Brasil, se você for pesquisar, amor fraterno de pai e mãe é amor. Mas na língua portuguesa, amor é amor. Quando nós vamos para o grego, o amor tem 4 definições. Pelo menos 4, né? Fala assim 7, mas as 4 mais conhecidas. Nós vamos falar um pouco disso. Que é o amor entre um homem e uma mulher. Que é o amor de um amigo. Que é um amor familiar. E que é um amor genuíno. Que é o amor de Deus, que é o amor de Jesus por nós. E a igreja se perde nisso, porque quando nós viemos para a igreja, nós queremos fazer algumas coisas baseadas em troca. E o reino de Deus não se move por troca, se move por princípio. Então eu não amo se a irmã merece meu amor, não. Eu amo porque eu tenho que amá-la. Porque foi o que Jesus fez por mim, fez pela Tayla, mesmo nós sem merecer. Jesus nos amou. Eu disse para minha esposa uma vez, porque quando eu confessei para minha esposa algumas coisas que eu tinha feito lá atrás, e eu disse para ela: Ana, tá, perdão e amor é decisão. E por que te levou a me perdoar com tanta convicção? Ela disse assim: a mesma convicção que levou Jesus a me perdoar todos os dias. Sabe, isso é uma chave, cara. Isso muda as nossas vidas. Ah, mas você fala isso. Cara, talvez você foi traído. Talvez você, mulher, foi traída. Talvez você foi abusada. Talvez não tenha a ver com o âmbito conjugal. Talvez foi um amigo, uma sociedade. Talvez um filho. E você agora olha a partir de você. E você olhando na ótica natural, tudo que você podia dar no natural de amor, que era um amor baseado em troca, você deu. E você esperava que ele te retribuísse da mesma forma. Mas deixa eu te falar algo. Isso não é amor. Isso é sentimento. Amor verdadeiro é o amor ágape. Nós vamos chegar lá. Que é o amor de Jesus por nós. Quando nós não merecíamos nada. Nada. O livro de Romanos 5:8 diz o seguinte: que Deus deu prova do seu amor para conosco. Ou seja, para mim e para você. Quando nós ainda éramos pecadores. Jesus não morreu por mim e por você quando nós viemos para a igreja, sentamos Jesus, levantamos as nossas mãos. Jesus morreu por mim e por você quando nós ainda estávamos no pecado.
Jesus, Pai, que nessa manhã que haja um espírito de liberdade, de amor no meio desta igreja, Pai. Pai, que quando nós falamos de amor, que todo medo vá embora, Senhor. Senhor, outro dia eu conversando com o Bill, ele me disse algo, Senhor, que encheu meu coração. Porque há muito tempo a igreja falou de sexualidade, de identidade, e quando falava disso, se remetia a medo. Mas glória a Deus, Senhor, porque o Senhor está levantando homens e mulheres, Senhor, que estão tratando de assuntos, Senhor, não trazendo medo, mas trazendo amor. E onde há amor não há medo. E aonde há amor não há medo, porque o amor lança fora todo medo, Pai. Pai, que nesta manhã, que um espírito de amor, de ousadia, Senhor, enche os corações dos irmãos nessa igreja, Senhor. A ponto, Senhor, de eles olharem o que eles estão fazendo com suas vidas, Senhor, e olharem, Senhor, simplesmente para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém. Vamos começar então. Amém? Glória a Deus. Eu disse que outro dia o Bill chegou, o pastor Bill, e eu perguntei, Bill, como é que foi a conferência? E ele disse, cara, algo impactante, corações rendidos. E o Espírito Santo, ele enche meu coração de alegria, porque a revelação que Deus tem trazido a essa igreja a respeito da sexualidade, da identidade, quando se falava disso na igreja, quando a igreja falava sobre sexualidade, se remetia a medo. Quando chegava um pastor que ia falar sobre sexualidade e identidade na igreja, ou quando falava sobre, ia tratar um jovem, cara, sua vontade como jovem era sumir, porque você sabia que você estava errado. Ele ia colocar o dedo da sua ferida, ele ia te deixar sangrando. Mas quando você vem, oh Jesus, e você trata o problema, e você só não tira a casca da ferida, mas você coloca remédio, você passa bálsamo, sabe o que eu estou dizendo, igreja? A religião aprendeu a apontar o defeito, falar do problema, mas não trouxe o remédio. Sabe, o remédio para todas as coisas é o amor. Para tudo que nós precisamos é o amor. Sabe, quantos jovens, quantos homens e mulheres, casamentos destruídos, jovens perdidos na imoralidade sexual, na pornografia, na masturbação, presos num monte de área, não consegue vencer, porque toda vez que alguém fala, se remete a medo. E medo só traz mais medo. E ontem, sempre quando eu vou trazer uma palavra, eu compartilho algo com a minha esposa, e em determinado ponto eu disse, Deus, por que entrou o medo? Eu estava orando, e Deus disse, quando nós vamos para Gênesis, nós vemos que Deus queria tudo. Deus queria tudo que o homem precisava. Deus cria um lindo jardim, cria os rios, coloca o homem ali no meio dos bichos, catalogar todos, e o homem está lindo, está pleno. E Deus diz o seguinte, você pode comer de todas as coisas, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não. Isso não falava de medo, falava de amor, liberdade. O amor nos dá liberdade entre nós fazermos as nossas escolhas. Por isso que nós dizemos algo aqui neste lugar, que é onde há muita regra, há pouco amor. Igrejas que trabalham com regra, que trabalham por lei, há pouco amor. Nós temos que mover por amor. E aonde entrou o medo? Aonde entrou um amor distorcido? Quando o homem, Deus fala para ele, você pode comer de tudo. Gênesis 3 conta isso. E não dá para a gente ler porque o tempo é muito curto, mas nós vamos chegar lá. Quando a mulher come, dá para o homem comer. E agora, eles viram que estavam nus. Deus, como todos os dias, ele vinha visitar um filho, porque ele amava, e ele ia ali, porque ele tinha um sentimento, e ele falava, olha filho, tudo isso é seu. Ele veio um dia, já sabendo que ele tinha comido. A Bíblia fala em Gênesis 3:8, que Deus aparece na viração do dia para ver Adão, e Adão, cadê você? Adão, cadê você? E Adão diz assim, me escondi, porque tive medo. Cara, até ali eu não sei dizer a certo quantos anos, quantos milhares de anos Adão já estava ali, todo dia Deus expressando o amor. Mas um ato que Adão fez, todo o amor que Deus tinha, tudo aquilo que Deus tinha feito que revelava o amor, o medo entrou.
E aí, cara, nós vemos isso nos dias de hoje. A galera vem para a igreja, devolve dízimo, vem aos cultos por medo. A galera vem para a igreja, não perde culto por causa com medo de quebrar a campanha. Quando não tem a ver se eu venho ao culto ou não, porque todos nós temos que cultuar, temos que estar na igreja. Mas infelizmente, nós saímos de um lugar de amor, lá em Gênesis 3:8, e demos lugar por medo. E aí nós fomos gerados numa família, o qual o amor que nós aprendemos é um amor baseado em troca. O pai chega para o filho, diz assim: filho, se você tirar A, B no máximo, o papai vai te dar presentes, porque você tem sido um bom filho. Nós vamos criando isso no nosso cotidiano familiar. O marido, ele tem um problema com a esposa, então eles precisam resolver esse problema. De vez ele chamar a esposa para um alinhamento, o que ele faz? Passa na floricultura, compra um buquê de flores, uma cesta de chocolate, chama a esposa para fazer as pazes. Um amor baseado em troca. Quando na verdade ele deveria chegar em casa, chamar a esposa, falar: amor, vem cá, porque eu te amo. Nós precisamos alinhar isso, sabe? O que eu fiz não está certo, mas não está no que o que você fez também, de repente não está certo, mas eu te amo, e porque eu te amo nós temos que andar por isso. É o que a palavra diz. Então ele vai, ele faz as pazes com a mulher, dá o cartão, vai para o shopping. Um amor baseado em troca. Sim ou não? E aí nós vamos tendo essa ideia de que o amor, ele é baseado em troca, do que o amor é por merecimento. E aí nós vamos para a igreja, e agora nós precisamos fazer missão, precisamos cumprir o ID de Deus. Nossa, até porque o Keoma fala muito do ID. Os irmãos falam do ID do Senhor, sabe? ID, portanto, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a ministração do Keoma no encontro. Nós precisamos levar o amor, nós precisamos levar a cesta básica. Glória a Deus, nós precisamos sim. Mas muitos de nós fazemos isso baseado no amor em troca. Eu faço isso porque Deus manda fazer. O sentimento não está no que Deus manda. O sentimento tem que estar no amor. Quando nós trazemos essa cultura brasileira de amor, é pior ainda. Porque amor é amor para todas as coisas no Brasil. Eu não vou nem no hebraico, eu vou no grego. 4 definições de amor. Oh Jesus, obrigado por essa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos deu. Pai, que o Senhor tenha liberdade nesta manhã para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou desejamos. Pai, nós somos simplesmente canal nas suas mãos, Senhor, para o Senhor fluir em nós e através de nós. Espírito Santo de Deus, nós te amamos. Ah, Jesus. Quando nós pensamos em amor, é lindo, né? Quem gosta de filmes, séries, quem gostava de assistir novela, todo final terminava com um final feliz. Um lindo casamento. Que lindo, né? Remete a amor. Todo mundo fazendo as pazes, né? Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que o casamento não é o final, é o começo. E aí é onde se estabelece um monte de problema. Porque a gente vê o final feliz e termina ali, né? E todo mundo vai para casa. Sabe, uma vez um jovem aqui da igreja entrou num relacionamento. E aí depois de um pouco, uns 2, 3 meses com a moça, ele falou assim: ah, eu amo ela. Eu disse: não, você não ama ela. Ele ficou indignado. Ele me chamou eu e o pastor. Pastor, que absurdo que o Keoma falou. O Keoma disse que eu não amo ela. Se eu estou num relacionamento é porque eu amo. E o pastor: não, você não ama ela. Sabe quando um amor é forjado? Nas dificuldades do dia a dia. Quando você não vai simplesmente ver ela todo dia bonitinha, que você só vai pegar ela para comer uma pizza, ou você vai ao culto com ela. Mas quando você acorda com ela todo dia, sabe, daquele jeito, né? Sem maquiagem, quando não tem dinheiro na conta, quando não tem saúde, quando a idade chega, quando a gravidade chega. Vocês estão entendendo, né? O amor vai sendo estabelecido. Eu costumo dizer que o amor é como uma semente. É por isso que
Coríntios 13 fala da supremacia do amor. E diz assim: e no final restará a fé, a esperança e o amor. Mas a maior de todas é o amor. Costumo dizer que a fé é a semente, a esperança é a árvore e o fruto é o amor. Porque o amor, ele não está baseado naquilo que o outro pode me dar, mas naquilo que eu posso dar para o outro. O problema é quando eu não tenho nada para dar, né? Vamos falar do primeiro amor, no grego. Filéu. O significado do amor filéu é um amor fraterno, é um amor de amigo. Aquela pessoa que você conhece, que você tem um amor por ela, você tem um carinho, você se torna um padrinho de casamento dele, ele é padrinho dos seus filhos. Esse é um amor entre amigos, talvez um amor entre parentes. O segundo amor é o amor storge. Não sou muito bom com esse tipo de storge. É o amor entre famílias, pais e filhos. Um amor com ligação de sangue, com grau de parentesco. Aquela pessoa que você aprendeu a conviver anos com ela, e quando ela não está perto você tem saudades. Essa definição de amor, ela está no grego, tá? O terceiro é eros, que é um amor de casal, que é um amor que tem a ver com a paixão, um amor erotizado, que é um amor baseado também. Todos esses três amores que eu citei agora, ele é fundamental para qualquer tipo de relacionamento, mas ele não é a base do relacionamento. Para mim me tornar amigo do Marquinhos, eu preciso ter um amor por ele, pelo Éder, pelo pastor Bill, pelo Fábio, pelo seu Ivo, pela dona Tânia, pelos demais irmãos que a gente tem mais convivido. Nós precisamos ter um amor. Esse amor é um amor filéu. Nós precisamos ter esse grau de intimidade, de amor. Quando ele não está bem, me liga, tal. Sentimento de amor, isso é importante. O segundo amor é importante. O storge, família. Aquela pessoa que você aprendeu a amar, porque você conviveu com ele desde pequeno. Hoje a minha tia de Jarinu está aqui, foi criada lá na casa dela, todo final de semana nós estávamos lá. Então, ela me viu nos primeiros namoros, queria dar palpite no meu namoro. Por quê? Porque ela me viu lá crescendo na casa dela, então ela queria me ver. Esse é um amor histórico, amor de família. O segundo amor é interessante, porque é preciso, nós precisamos dele para um relacionamento. Porque é um amor voltado a quê? A sentimento, a afeição, a atração. Amor eros. Os três amores, eles precisam ser realidade, ser verdadeiro dentro do relacionamento, mas ele não sustenta. Esses três amores falam de sentimentos, mas tem um amor que não está pautado a sentimento, que é o ágape, que é o amor verdadeiro. O ágape é o amor genuíno de Deus, Jesus. É o amor que não tem a ver se eu faço certo ou se eu faço o que eu faço de errado. Simplesmente Ele me ama. Falar de amor, e quando a gente fala essa palavra, não tem a ver que eu faço de certo ou errado. Os mais religiosos ficam doidos com isso. Por quê? Fomos ensinados que quanto mais fazemos as coisas certas, mais Deus vai nos amar. Não! Eu disse aqui outro dia, quando eu falei trouxe o contexto da família. Eu não amo a Isadora, ou a Esther, ou o Pedro. São os meus filhos. Quando eles fazem algo de bom, eu amo porque sou pai, e o pai ama o filho. Deixa eu te falar algo. Independente da situação que você chegou aqui, você também é filho. E Deus não te ama pelo que você tem feito de certo, porque você tem feito de errado. Ele te ama porque você é filho. Quando nós entendemos desses três campos, que o amor filéu, eros, o storge, são fundamentais para um relacionamento, mas não sustenta, porque o que sustenta é ágape. Sabe por quê? Os casais vão entender o que eu estou falando. Tem um dia que o marido vai errar com a esposa, tem um dia que a esposa vai errar com o marido. E se você estiver fundamentado simplesmente num amor de atração, eros, vai ruir.
E aí é por isso que nós temos visto tantos divórcios. Porque é um amor que está simplesmente baseado nesses três. Simplesmente baseado na troca. Então, se a Ana, minha esposa, ela me dá algo, eu posso dar algo para ela. Mas à medida que ela não me dá nada, eu não posso dar mais nada a ela. Troca. O ágape não. Eu disse de Romanos 5:8. Se você puder, anote aí, depois você lê o contexto de Romanos 8. No versículo 7 ele diz assim: todavia morreria alguém por um justo? Todavia morreria alguém por um justo? Aí no versículo 8 diz o seguinte: mas Deus deu prova do seu amor para conosco, quando entregou seu Filho Jesus para morrer por todos nós, quando nós ainda éramos pecador. João 3,16, abra aí, o versículo talvez mais conhecido, ou talvez um dos mais citados. Como diz o pastor, se você não decorou João 3,16, você não é crente. Ei Jesus, nós chamamos, Senhor. Nós adoramos o seu nome, Senhor. Vejamos que é uma afirmação aqui, irmãos. Porque Deus, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que você tinha feito para Jesus morrer no seu lugar? Nada. Nada. O que nós fazemos? Jesus, cara, quando eu leio os evangelhos, e acho que às vezes eu começo a olhar para a minha vida assim, às vezes não, né? Eu olho para a minha vida e vejo de onde Jesus me tirou. E toda vez que eu falo isso, parece que eu estou sendo, eu e a Ana está sendo um pouco hipócrita. Sabe por quê, irmãos? Eu sei o que a gente passou. Muita dificuldade quando criança, sem estudo. E os dois assim, crescendo na vida, tendo casa, conquistando algumas coisas no âmbito espiritual, familiar, profissional. E a gente olha e fala: Deus, se não for as suas mãos. Tá, você está falando de finanças, mas quando eu olho para minha casa, eu vejo a minha esposa, eu olho nos meus filhos, eu falo: Deus, se não for o seu amor, Deus, se não fosse o seu amor tendo me alcançado a Ana, onde nós estaríamos hoje? Enredado por um monte de pecado, sabe? Entrega a Satanás literalmente, irmãos. Entrega a Satanás literalmente. Ah, mas você não veio de um berço evangélico? Vim, irmãos. E quantos estão que nem eu naquela época, nascido num berço, dentro de uma igreja, e enredado por Satanás? Outro dia o pastor Bill liberou uma palavra aqui, e a Bíblia diz que nós temos que estar atento ao que o Espírito diz à igreja. Pegue a palavra. Eu aprendi algo que muitas vezes, o que vai ser falado uma hora, você não vai absorver uma hora, mas uma frase, uma palavra, um contexto muda a sua vida. Ele disse algo aqui tão profundo, que o diabo ele mudou a estratégia. Ele tem mantido as pessoas no engano dentro da igreja. Então as pessoas vão da igreja, elas saíram da religião, do mundo, deixaram de ir à missa aos domingos, elas vêm para a igreja. Então agora se dizem cristãs, evangélicas, crentes, mas elas não mudaram os hábitos. Só mudou a religião. Era católica, se tornou evangélica. Mas aqui dentro continua a mesma. Porque não é a placa, mas é a essência que precisa ser mudada. E a essência é Cristo. A essência é Jesus. E quando nós falamos de amor, não tem como. Eu disse, essa noite eu estava lendo, eu disse: é impossível falar de amor sem ver Jesus. É impossível. Você começa a descorrer a Bíblia, você vê, somente no Novo Testamento, a partir de Jesus e os discípulos, quando Jesus viu uma situação que não condizia com a realidade, Jesus não estava fazendo nada mais daquilo que ele era.
Jesus não tinha amor, Jesus era o próprio amor. Então quando trazem aquela prostituta até Jesus, de João 8, é isso. E aí, Senhor, ela foi pega no ato de adultério. Jesus abaixado escrevendo: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando Jesus chama Mateus para ir com ele, ele vai à casa de Mateus com publicanos, pecadores. Os fariseus ficam doidos. Sabe qual é a resposta? Aí eles indagam, questionam Jesus. Jesus diz assim: quem precisa dos médicos são os doentes. Se vocês acham, vamos resumir, não precisa de muita revelação não. Se vocês acham que vocês são bons, vocês não precisam de mim. Eles precisam do amor que eu tenho para dar. Quando nós falamos de fariseus, eu trago, para mim, fariseu, religião é a mesma coisa hoje. Um bom linho, bons templos, boa oratória e pouco amor. Nada de amor. Eu aprendi algo, que a religião não tem a ver se a gente usa terno ou gravata, porque a gente também aprendeu a rotular as pessoas pelo terno e pela gravata, ou se usa uma camisa de manga comprida. E também não é desrespeito se você vem com calça jeans, se está rasgado ou não, mas é a essência, quem você é. Porque nós aprendemos que quanto mais bonito, mais alinhado você estava, mais santo você parecia, né? E na verdade, quando nós aprendemos que não tem nada a ver com isso, que é a essência, é aqui dentro, quem você é aqui dentro. E que Deus colocou dentro de mim e de você o Espírito Santo, e junto com o Espírito Santo, a essência de amar. A essência de amar. Cara, mas que amor é esse? Cara, ele não só morreu. A Bíblia diz em Isaías que ele morreu. Isaías 53. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós te adoramos, Pai. O Senhor é bom. Nós adoramos o Senhor por tudo que o Senhor é. Isaías 53, versículo, a partir do 4. Amém? Isaías 53, 4 diz assim: verdadeiramente, outra afirmação. Quando nós vamos para a leitura e ela remete a Jesus, ela nunca traz um texto de pergunta, mas sempre uma afirmação. Comecem a reparar para vocês verem. Comecem a prestar atenção. Toda vez que se trata de Jesus ou de uma promessa sobre Jesus, não vai ser um questionamento, não tem não tem uma exclamação, uma interrogação, sempre vai ser uma afirmação. Diz assim, ó: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Nós fomos aflitos, feridos. Vamos voltar lá. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si, e nós reputamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. Oh Jesus, obrigado. No 10 diz o seguinte: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Sabe? Talvez você chegou aqui hoje, nessa manhã, você saiu com alguns pensamentos negativos a respeito de você, sobre como está a sua vida no âmbito da saúde, espiritual, financeiro, como está a sua empresa. Deixa eu te falar algo. Verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades.
Ontem eu fui pesquisar um pouco sobre enfermidades e dor. Cara, quando você vai entendendo o contexto, e eu aprendi isso aqui, que às vezes nós lemos algo e pesquisa o que significa aquela palavra. Enfermidade nós, no natural, e ela também tem essa conotação para doenças. Mas é algo que está doente na raiz. Sabe por que muita coisa está enferma na nossa vida? Porque ainda nós não trouxemos o remédio para curar na raiz. E sabe qual é o remédio? O amor. O amor. Não há outro remédio a não ser o amor. Hoje é bem propício, né? Para ler esse versículo, para falar a respeito disso. Porque a igreja tem que parar de andar nesse campo, de achar que está no campo do que eu faço. É lógico, irmão, que nós precisamos entrar nesse sentimento de que nós precisamos ter comunhão com Deus na leitura, na oração, no jejum. Mas nós não vamos fazer isso por força. Até para orar, você precisa entender que é por amor. Isso não se torna religiosidade. Nós começamos na religião. Uma vez eu questionei o Bill nesse sentido e o pastor, porque o pastor e a pastora, e mais à frente o Bill, né, são os pastores, e a gente sempre falando, trocando algumas ideias de reunião, e o Bill lê muito. Eu falei, cara, como é que... Eu entendi, cara, que Deus tem algo para o Bill, que tem algo para mim. E o Bill lê 12 livros no mês, eu não preciso ler 12. Se eu ler 2, se eu ler 3, e eu queria alcançar o Bill. Eu queria alcançar o Bill, queria alcançar o pastor. E aí, não estou numa competição. Eu não estou numa competição. E aí eu vi a pastora ministrando, e aí eu tenho a minha singularidade. A pastora tem a dela, o Bill tem a dela, e aí eu entrava em crise, porque eu queria ministrar como eles. E a minha mulher falando, amor, você não é igual a eles, você tem sua singularidade. Cara, quando eu comecei a entender isso, cara, mudou tudo. Porque eu não vou para o quarto porque eu quero alcançar o pastor Ademir, a pastora Karina ou o Bill. Eu vou para o quarto porque era amor. E se eu ficar 1 hora, meia hora, 2 horas, ou se eu ficar que nem ontem, 5 horas direto, glória a Deus. E o dia que eu fico 15 minutos, ele continua me amando, eu continuo amando ele do mesmo jeito. Tem livro que eu consigo ler com 3 dias, tem livro que eu demoro 1 semana. E aí, mudou o amor? Não mudou, ele continua me amando do mesmo jeito. Sabe, nós precisamos livrar de nós mesmos. E aí algumas pessoas me procurando essa semana para determinadas coisas, e a pessoa está desesperada, precisando de ajuda, irmãos. Ela está carente, ela está machucada, mas ela quer fazer para os outros aquilo que ela não tem ainda. E há problema nisso? Não há problema nenhum nisso. Cara, mas só vai ser verdade na vida das pessoas quando for a minha. É por isso que eu gosto de falar de temas que eu tenho aplicado na minha vida. Eu chego em casa todos os dias e eu disse para Ana que não é o que eu falo, porque a Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Então é o seguinte, amor, todos nós temos que falar que nos ama. Então se eu saio de casa, de repente ela está dormindo, mando um WhatsApp, mando uma mensagem, chego em casa na hora do almoço, falo para os meus filhos todos os dias que amo, falo para as pessoas que estão mais próximas de mim que eu amo. Mas isso não pode ser uma palavra simplesmente mera, jogada ao vento. Sabe que nós aprendemos que o amor ele é incondicional, o ágape. Então quando o Gé, que está mais perto de mim, ou o Marquinho, que trabalha comigo, ou outro que trabalha comigo, eles fazem algo que não agrada a Deus, sabe o que eu tenho que fazer? Chamar eles no particular. E sabe, cara, não é bacana. Não é bacana. Mas sabe por que eu faço isso? Por amor. Embora é um amor embasado na amizade, fundamentado no ágape, mas eu tenho que trazer uma verdade. Da mesma forma eles, quando eles estão aqui, mas não foi legal o que você fez, sabe, por dentro você quer pegar, né? Mas aí você para refletir naquilo que Deus diz. Essa semana teve uma situação e Deus, tudo que acontece na nossa vida, começa a ver Deus. Eu disse na oração sexta-feira que a minha filha errou, a menor. Aí eu fui corrigir ela. Só que eu não corrigi ela no ambiente. E
Pensa numa coisa difícil, é você chegar em casa, a criança está te beijando, pendurada no seu pescoço, e você tem que trazer uma correção. Porque eu tenho que cumprir aquilo que a Bíblia diz, que o pai corrige o filho que ama. Então muitas das vezes nós achamos que Deus está nos castigando. Não, Deus não castiga, Deus corrige. Corrige. Muitas das vezes aquilo que você tanto anseia, foi dito aqui na ministração de domingo, Deus dá um não para você, e aquele não é porque Deus quer ser mal, é porque Deus está trazendo uma correção para você naquele momento. O que você faz? Se rebela contra Deus, se rebela contra o seu líder, se rebela contra a igreja, se rebela contra o seu marido, se rebela contra sua mãe. E aí vem a consequência. Sabe o que você fala? Deus está me castigando. Deus não está te castigando, você está colhendo o que você plantou. Aí eu chego em casa, eu peguei a minha filha, meu Deus do céu, dói mais nela do que em mim, irmão. Isso é verdade, dá 2 varadas nela, doeu mais nela do que em mim. Ela toda lindinha, aquele jeitinho dela, espoleta, brincando. Quando eu vim cavar, eu chamei ela, 2 anos e meio. Eu disse assim, sabe aquilo que você fez? Não pode, agora o papai vai ter que te corrigir. Ela, não papai, não. Mas ela sabia, eu tinha dito para ela que eu ia corrigir. E eu como homem de Deus, eu tinha que trazer a correção. Porque eu falei, isso não pode fazer, se você fizer de novo, o papai vai te corrigir. E o papai foi lá e corrigiu ela em amor. É porque eu odeio ela? Não, é porque eu amo. E quem ama traz limite, traz correção. Cara, quando eu fiz aquilo lá, parecia que tinha algo me corroendo por dentro. Aí a minha esposa diz assim, dói mais na gente do que neles, né? Mas amanhã nós vamos ver o fruto, porque o pai corrige o filho que ama. E a Bíblia diz o seguinte, se não tem correção é bastardo, não tem pai. Então tem muitas coisas que nós precisamos entender dentro do nosso âmbito conjugal. Quando a sua esposa ou seu esposo, de repente numa situação financeira, ele disse não, porque ele está mostrando uma situação, mas você mulher vaidosa, não, mas eu preciso. Ou o marido, a mulher, não é tempo disso, porque nós estamos num plano da casa própria, e o marido vai lá e compra as rodas para pôr no carro. Individualista, está pensando no ego, naquilo que ele tem de amor, um amor voltado para ele. Hoje nós vamos ter uma situação, 7 horas da noite, de pessoas que dizem que amam e morrem por esse amor. Corinthians e Palmeiras às 7 horas da noite. Sim ou não? Ou vocês nunca viram ninguém matar ou matar por causa de time? Mata e morre, falando de um amor que não existe, aonde os jogadores estão milionários, não estão nem aí. Eu falo porque eu fui muito no estádio, irmão. Fui muito. E quando a gente para pensar, eu falo de time, eu brigo com os amigos do trabalho, mas não vai tomar o lugar de Deus nunca, nem o lugar da minha família. Pessoal do Estado Islâmico, eles morrem e matam em nome de quem? De um Alá, em nome de um Deus, em nome de um amor. Então a palavra amor está muito deturpada, porque Deus não é simplesmente uma palavra, Deus é uma pessoa, é Jesus. Então as pessoas se relacionam com a palavra amor, não se relacionam com a pessoa, que é Jesus. E aí elas acham que, uau, aqui tem um bando de louco. Você vê depoimento de gente que vende móveis de casa para assistir um jogo. Aí ele chega em casa e não tem móveis. Aí se endivida, perde a esposa. Sabe quem é culpado? Deus. E Deus, eu nunca disse para ele fazer isso. Pessoas vão para a igreja, faz um monte de coisa que Deus não pediu para fazer, e diz que estão fazendo em nome de Deus, por amor. E Deus não pediu para fazer isso. Sabe o que Deus pediu para mim e para você? Crer. Como crer? Mediante a fé. O livro de Efésios diz isso, que nós somos eleitos nele antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível neles em amor, não é em obras. Porque na verdade, quem ama e entende o amor, logo vai estar fazendo, mas não pela religião, mas por amor. Cara, eu me alegro muito com meus amigos que eu tenho na igreja. Esses dias eu falei para Ana, como eu estou alegre pelo Hugo, pela Luana, pelo Bill. Agora eu vou falar Bill porque eu vejo o Bill, não o pastor Bill. Cara, porque eu estou aqui um tempo com ele e ver tudo que ele está abrindo mão de material para viver uma vida com Deus. E eu aprendi algo um dia ele falando isso, cara. Eu fui um dia num evento, e um evento grande, Jesus Cop,
E tudo que estava sendo ministrado lá, eu já tinha visto sendo ministrado aqui. E eu falei, cara, Deus está derramando a graça para esses caras. E Deus não está devendo nada lá. Tudo que eles estão falando eu estou ouvindo lá. E aí eu compartilhando com o Marquinhos, à noite eu tive um sonho, num hotel. Eu vi um evento muito grande. Nunca contei isso para ninguém, só contei para ele. Eu vi um evento muito grande, muito grande. E o Bill estava lá ministrando. E eu disse, cara, sabe, eu ouvi muitas pessoas dizerem aqui dentro que você é louco, que suas revelações não sei de onde que você tira. Eu nunca disse isso para ele, só disse isso para ele, nunca disse para ninguém. Cara, mas eu sei aonde você vai chegar. Cara, você tem sido um destrave. Você tem acreditado naquilo que os pastores têm ministrado nesse lugar. Pessoas disseram para você sair porque você nunca ia ministrar num domingo à noite. E o seu coração nunca esteve num domingo à noite. Porque as pessoas vêm para a igreja pensando em pegar o microfone. Sabe, eu disse domingo aqui, uma das coisas que eu menos queria, e quem anda comigo sabe, seu Ivo, Dona Tânia, Marquinho, era o microfone. Sabe por quê? Eu faço casa de pai, não tem microfone. Eu faço culto de sexta-feira, não tem microfone. Mas as pessoas vêm na igreja e à medida que elas vêm, elas começam a caminhar. Elas acham agora, se eu tenho um microfone eu sou mais amado, e agora eu posso dar mais amor. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Cara, quando ninguém estava acreditando nele, ele estava no quarto, orando, todo mundo saindo, descendo o pau. Ele falou, cara, eu vou caminhar por aquilo que os pastores dizem. Obediência, palavra. E eu tenho convicção de que Deus vai levar. Quando ele falou sobre identidade, sexualidade, ele sempre gosta de compartilhar com a gente. Ele disse que às vezes ele ia compartilhar com algumas pessoas, as pessoas davam risada da cara dele. Ele compartilhou comigo ali no fundo. Eu peguei, lembra? Eu disse, cara, eu vivi anos disso que você está falando. Eu me lembro numa época que eu ia na igreja, tinha um pastor que falava sobre modalidade sexual. Eu dentro da igreja, me envolvido com algumas coisas na igreja, preso na masturbação, no adultério. Quando aquele cara chegava, irmão, até doença eu inventava para não ir na igreja. É verdade, irmãos. Porque eu sabia que ele ia tocar na minha ferida. Cara, mas um dia nós ouvimos falar de imoralidade sexual, não simplesmente de apontar o defeito, mas de trazer a solução, o amor. Como eu disse, o amor é o remédio para todas as dores. Quando eu comecei a ouvir isso de forma diferente, rapidinho eu entendi. Deus não quer me matar. Deus nunca quis me matar. Deus, Ele me ama. Deus, Ele me ama e é por amor que eu estou aqui. Pastor, eu preciso de ajuda. Ana, eu preciso de ajuda. Eu tive essa semana com um irmão. Eu disse, cara, quando eu entendi quanto eu era amado, e toda vez que eu pecava, é como se eu estivesse crucificando Jesus de novo, porque agora a luz chegou. E quando eu pecava, cara, é como se eu estivesse no Éden. Aí eu pecava, a igreja era uma maravilha, envolvido com as coisas. Primeira coisa que eu fazia, me esconder de Deus. Bem assim, todo mundo está me vendo, né? E é assim que a gente faz de Deus, nós nos escondemos, mas Deus está nos vendo. Sabe criança, quando briga de esconde-esconde com o pai, ela fica assim, pai, vem me achar. Aí a Esther fica assim, Esther, vai se esconder. Aí ela fala, pai, estou aqui. É o que nós fazemos com Deus quando nós pecamos. Nós escondemos dele, não vindo para a igreja, como se ele não soubesse onde nós estamos. Cara, quando eu entendi isso, Jesus, eu conto, e as pessoas, quem já vem na igreja, eu vou falar de novo, que teve situação de eu abrir a porta do meu banheiro e falar para minha esposa, vem cá porque eu não estou aguentando. Um homem de 28 anos, sem nunca ter sido ensinado sobre sexo pelos pais, ou por alguém na igreja, ou por um líder, abrir a porta e falar para a esposa, vem aqui porque eu não estou aguentando, senão eu vou pecar. Vocês estão entendendo do que eu estou falando, né? Cara, eu não fiz isso por medo. Eu só comecei a fazer isso quando eu entendi que não era por medo, era por amor. O amor lança fora todo medo. Quando eu disse para Ana, por que você me perdoa? Ela disse assim, porque eu sou perdoada todos os dias por tudo que eu faço de errado. Aí agora eu não tinha mais problema de falar por ela das minhas fraquezas. Cara, é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que nós nos tornamos o melhor diácono na arte do serviço, ou o melhor músico, no sentido de conhecer notas, mas nós temos um coração sincero, voltado em amor. É o que eu disse, tem muita gente que ama, irmãos. Gente que ama o Estado Islâmico, gente que ama time, gente que ama política. Nossa, é uma briga desenfreada, se o Bolsonaro está certo, se está errado.
Pessoas tentando defender o PT, outros defendendo o Bolsonaro em nome de um partido político. Amor. Pessoas morrendo por causa de um partido político. Mas todos que estão no Estado Islâmico, todos que estão numa torcida organizada, todos que estão aí fora, eles buscam desesperadamente pelo amor genuíno, o amor ágape, o amor que o mundo não conheceu. A Bíblia diz que ele veio para o mundo, mas rejeitaram. Mas mesmo assim, ele tomou o lugar dele. A Bíblia diz que ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Como ovelha muda, foi entregue ao matadouro. Sabe? Se fosse um de nós, Pilatos, você não vai dizer nada. A minha vida ninguém atira. Eu vou lá dou. Amor. Mais adiante, Barrabás, um ladrão conhecido da cultura, os fariseus indagando lá o pessoal, não, vamos, Barrabás ou Jesus? Barrabás. Jesus, momento algum, se irou com Barrabás. Ali estava a primeira alma que Jesus estava salvando, um ladrão na cruz. Ainda hoje terá um lugar comigo no paraíso. Nós falamos de amor, mas quando a esposa erra, irmão, você quer saber de alguém que foi pregado essa semana? Essa ministração já estava pronta há algum tempo. Algumas coisas o Senhor estava colocando no meu espírito. E o amor, irmãos, ele é uma revelação. À medida que nós vamos descobrindo isso, nós vamos vivendo isso. Ele vai aumentando, 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 aumentando. Então não é uma verdade absoluta. Amém? Então a gente precisamos entrar nessa vibe do amor, descobrindo isso, o que Deus tem para as nossas vidas. E quando você acha que compreendeu, de repente vem um outro balde de amor e você vai até se encher, se encher. Eu tenho uma sociedade com a minha esposa e ela fez algo que não era para ela fazer. E aí eu fiquei muito chateado e resolvi o problema. Mas toda vez que ela falava, eu tocava no assunto. E aí o Espírito Santo ministrou comigo na outra semana. Diz assim para mim: lembra quando você foi pesquisar sobre amor? Ela fez algo que desagradou você. E você lembra ela toda hora disso. E ela ficou triste, porque eu disse no começo do mês passado: Ana, você não vai fazer isso. Ela, ok. E ela fez. Eu falei: tá vendo? Nós tínhamos uma palavra como sócios, que não era para você fazer isso. E você fez. Agora vai ter consequência por causa disso, disso, disso. E aí umas 2 vezes eu lembrei dela. E ela ficou muito mal, porque uma parte já estava preparada para uma ocasião. E eu lembrei dela disso umas 2, 3 vezes assim. Sabe como é que é, né, irmãos? E aí Deus disse para mim assim: isso não fala de amor. Porque você imagina que se todo dia eu te lembrasse dos seus pecados. Você imagina que toda hora que você pecasse, Jesus te acusasse? Jesus não nos acusa. O diabo nos acusa, mas Jesus não. Toda vez que nós pecamos, quando vier uma acusação, fala de diabo. Mas quando fala de restauração, onde você caiu, você se levanta, fala de amor, fala de Jesus. Ah, Jesus, nós te adoramos, Pai. Meu Deus do céu, nem como eu sou o negócio aqui. Nossa, já deu horário. Misericórdia. Vamos lá. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21 que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós nele fossemos feita a justiça de Deus. Jesus não conheceu pecado algum. Jesus não tinha pecado algum, e ele se fez pecado por mim e por você. Será que você consegue compreender porque eu estou dizendo tanto essa frase, que amor é esse? Você imagina, eu como pai, eu disse isso aqui outro dia, que talvez nesse sentimento que eu tenho de paternidade, ou a Ana de maternidade, eu morreria por um dos meus filhos. Talvez, não tenho certeza. Não consigo afirmar isso, eu tenho que ser sincero. Mas se eu perguntar para qualquer irmão aqui: você morreria por um filho meu? Com certeza afirmaria não, porque eu não morreria por um filho de vocês. Mas Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu por um irmão que está na São Benino, sabe? Aquele irmão que teve o seu caráter deturpado. Muitas das vezes nós passamos lá e fazemos chacotas. Nós não, está amarrado, né? Muitos cristãos passam lá e fazem chacota.
Pessoas que tiveram na sua identidade roubada, sua sexualidade roubada por Satanás, e as pessoas passam e fazem chacotas. É disso que eu estou falando, irmãos, de um amor que não olha se eu estou aqui com o microfone na mão, porque hoje eu estou aqui, mas se um dia eu estiver lá fora, aqui dentro era uma bênção, mas o dia que eu estiver lá fora, eu não sou tão bom assim. A gente vê isso muito no âmbito da igreja. O pessoal vem cheio de feridas, cheio de mazelas, são tratados por amor, envolvidos nos braços dos pastores, caminham 1, 2 anos, agora já estão sarados. Agora o pastor, a igreja, o líder não é tão bom assim. Então sai insatisfeito com algo que está dentro deles, eles arrumam um problema. E eu disse aqui outro dia para uns irmãos, eu já estou aqui 5 anos, e tudo que é tipo de problema eu já vi ele ser levantado aqui. Não havia, mas dentro do coração das pessoas, uma hora é o A, uma hora é o B. Pessoas que não compreenderam que são amadas por Deus, estão cheias de problemas. Em vez de elas encherem, fazer esse problema transbordar de amor, ela espera que o pastor, a pastora, o líder resolva o problema dela, quando na verdade quem vai resolver esse problema é Jesus. Através do quê? Do amor. Sai aqui nessa manhã pensando de forma diferente. Hoje é Santa Ceia. Se você entrou aqui de uma forma que naturalmente não agrada a Deus, é uma ótima oportunidade para você sair pensando diferente de você, porque Deus ele não pensa como você pensa. Aquilo que eu disse, Deus não vê com a mesma ótica humana que eu e você vê. A ótica de Deus é espiritual, e à medida que nós vamos nos tornando como Ele, porque assim como Ele é, nós somos, nós passamos a ver as coisas diferentes. Nós não amamos as pessoas por merecimento, nós não fazemos as coisas por merecimento, nós não fazemos as coisas por base de troca, nós fazemos por amor. Numa próxima oportunidade, eu ministrando, eu quero falar a respeito disso, que a partir do que eu entendo quem eu sou em Deus, agora eu posso me doar para os outros, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho, eu não posso encher aquilo que eu não tenho para dar, porque só pode dar quem está cheio, sim ou não? Se eu tenho eu não estou falando da multiplicação agora, mas estou falando de algo interno. Como é que eu posso levar a restauração de casamento? Como é que eu posso levar a restauração de finanças, restauração de vida espiritual, restauração de vida em qualquer âmbito, se a minha vida está vazia? Se eu não consigo entender que Deus me encheu nele, através do amor, e agora eu posso transbordar para outras pessoas. Religião, hipocrisia. Quando nós entendemos isso, nós paramos de criticar os líderes, os pastores, nós tornamos colaboradores. Eu disse para uma irmã outro dia que ela chegou em mim e disse assim: a igreja tem uma deficiência assim, assim, assado. E eu aprendi e falei: irmã, preencha essa deficiência. Preencha essa deficiência. Nós precisamos de colaboradores. Nós somos bons de ver o defeito. Por quê? Olhamos com um olhar natural, não temos amor. Mas quando eu entendo que um lugar está vago e agora eu estou cheio de amor, o que eu faço? Preencho. Então naturalmente é o que Jesus fazia. Jesus, quando via um cego, quando via um paralítico, quando via um coxo, quando via um adúltero, ele não fazia nada mais do que aquilo que ele era. Vai, a tua fé te salvou. Quer ver? Veja. Levanta e anda. Sabe? Nós vamos sair daqui nesta manhã pensando de forma diferente, amém? Pense diferente a respeito de você. Quando você olhar para o espelho, o diabo dizer que você é feio, você fala: não, eu sou amada, desejada. Irmãos, muda tanto a vida da gente, isso vocês não têm ideia. Isso não tem a ver com o que vão pensar de você, mas a respeito do que você pensa de você. Porque quando você tiver certeza que você é amado, pelo autor e consumador de todas as coisas, pelo criador de todas as coisas, se o amor que o seu marido está te dando não é o amor que deveria ainda, cara, mesmo assim você vai estar cheia. Sabe por quê? Aquilo que falta no seu marido, você vai ter para dar para ele. Sabe? Aquela pessoa difícil da empresa, oh misericórdia, ei Jesus, é difícil, irmãos. Tem dias que, se não, eu falo: Deus, dá paciência, que se der força eu mato. Mas aí nós paramos e olhamos, sempre traz para a sua vida, irmãos.
quão difícil você era, ou você é ainda, você está no processo. Comece a olhar para dentro de você e fala assim: Deus, me ajuda, porque o seu amor habita em mim. Não é um amor baseado em troca, não é um amor baseado em coisas, mas é um amor baseado no Senhor. Amém? Se coloque de pé. Jesus, nós te adoramos. Pai, obrigado por essa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos deu. Pai, obrigado, Senhor, que esse amor é incondicional. Comece a pensar em que tipo de amor você tem praticado. Se é um amor baseado em troca, em coisa. Deus tem um amor para nos oferecer, que é um amor, ele não é amargo, é um amor doce, é um amor alto, profundo, é um amor que não tem dimensão. Esse é o amor de Deus. É um amor que não está na âmbito daquilo que você faz, mas daquilo que Ele fez. É um amor que, se você olha para baixo, você não consegue ver a dimensão de fundura. Se você olha para a largura, você não consegue ver. Se você olha para a altura, você não consegue compreender. Se você saboreia esse amor, você não consegue, de tão doce que ele é. Esse é o amor de Deus. É um amor incondicional. Ah, Deus. Ele te chama, igreja, ó. Eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós adoramos o seu nome. Sinta o toque dele. Veja quanto você é amado, quanto você é desejado dele. Amém? Volte para os braços de amor dele. Volte para ele. Para de olhar na ótica natural, mas olhe na ótica espiritual. O quanto você é amado, o quanto você é desejado por ele.